que eu achei interessante que Sérgio trouxe é essa questão do título do diálogo, né? Estava muito restrito à orientação sexual, né? Falei assim, então será que é uma questão de uma opção, né, de restringir o tema orientação sexual e não incluir as discussões da diversidade, né, das identidades de gênero e da pluralidade de gênero, mas no objetivo isso parece que foi colocado aí, porque o objetivo diz diversidade e pluralidade de gênero na mídia. Então eu fiquei perguntando até que ponto, quando colocou pluralidade de gênero na mídia, também não está contemplando a questão de travestis, transexuais, intersexos, né, em toda essa outra discussão que me parece que é bastante cara, sobretudo para o nosso campo, o movimento feminista, porque vai provocar exatamente um diálogo e vai provocar bastante questões para que conceito de gênero que a gente trabalha e que gênero é esse que nós, enquanto movimento feminista, enquanto militantes, né, desse movimento, estamos utilizando, que conceito de gênero, enfim, nós estamos utilizando. Então, me parece que é interessante que a gente debata a partir dessa perspectiva mais ampla, né, que inclui orientação sexual, toda a discussão de gays, lésbicas, bissexuais, mas também a discussão das identidades de gênero, incluindo todas as demandas que dizem respeito a transexuais, travestis, intersexo e etc. Pensar a mídia como espaço de visibilidade, né? Então, a mídia e as mídias, né? Estava falando com o Jajá no intervalo. Essas várias mídias que você fala. Então, aqueles carrinhos que vendem CD é um espaço de mídia, né? Então, você vê os candidatos, por exemplo, lá em João Pessoa, fazendo campanha, vote em mim porque eu sou contra o aborto, num carrinho daquele, passando pela praia no domingo. Vote em mim porque eu sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, é uma mídia, né, que está ali dia domingo na praia, um monte de gente absorvendo ali aquela mensagem de forma, muitas vezes, nem para pensar o que é que está absorvendo, né? Então, a questão da visibilidade é um tema, é uma estratégia do movimento, né? Desse movimento LGBT, do movimento, e aí eu colocaria movimento GLBT com G na frente, por que eu estou colocando isso, né? Essa questão de que seria para a gente estar se perguntando criticamente, mas que visibilidade queremos? Que visibilidade esse movimento quer? Qual a visibilidade que almejamos? Como associamos essa visibilidade a um projeto societário? Né? Já aqui somos um movimento social, feminista, LGBT ou ativistas, né, ou na universidade, então buscamos pela transformação e buscamos um projeto societário, né? Então, que visibilidade é essa que nós queremos relacionada a esse projeto societário, a esse projeto de mudança social? Só que quando a gente pergunta que tipo de visibilidade o movimento quer, ou os movimentos querem, e se a gente se restringir ao movimento GLBT, aí a gente já tem um problema, porque não existe uma unidade nesse movimento, não podemos falar de um movimento, né? Falamos de movimentos, falamos de várias expressões dentro desse movimento, e o próprio termo diversidade sexual já implica isso, né, dentro da própria construção do termo. E aí a gente vai ter um problema histórico, né, que está totalmente relacionado às questões de gênero e à questão do sexismo, né? A gente não pode descolar essa diversidade sexual, considerando orientação e identidade de gênero, de outros marcadores sociais da diferença, né? Como a questão da raça e etnia, a questão de classe, a questão de geração, a questão de várias outras questões. Porque misoginia, racismo e homofobia, eles estão imbricados na nossa vida social. Então, uma pessoa não é, né, uma mulher que é uma mulher negra, lésbica e jovem, ela vai passar pela sua experiência na vida social, na relação com os outros e com as instituições, com esses marcadores, que vai lhe dar uma situação específica de enfrentamento a essa discriminação diferente de um homem branco, gay, empresário, né? Então, isso é importante a gente estar colocando. Todavia, a misoginia, o racismo e a homofobia, que engendram esses jogos de desigualdade, se baseiam nos grandes ordenadores binários, homem, mulher, branco, negro, hétero, não hétero, né? Adultos, crianças, e por aí a gente poderia elencar uma série de outros. E eles não são estanques, como eu já coloquei, eles se relacionam, mas eles, na verdade, estão relacionados a um domínio, né, que a gente chama do domínio do sujeito universal, que é o domínio masculino, branco, heterossexual, adulto, de classe média, ou proprietário, né, com não deficiente, né, não deficiente físico ou mental. E aí a gente vai perceber que em relação ao movimento GLBT, no caso com o G na frente, essa visibilidade vai estar reproduzindo esse ordenamento desse sujeito universal. E a gente vai ter, no Brasil, né, mais especificamente, toda uma promoção da visibilidade muito mais voltada para o que a gente chamaria do mundo gay.
né? Então, há certa confusão, inclusive, em alguns momentos, de que a gente tem um mundo gay. O mundo é gay. Mas o mundo não é só gay, né? Existia até um slogan num determinado momento, né? O mundo é gay. Mas o mundo não é só gay, né? O mundo tem pessoas heterossexuais, tem pessoas gays, lésbicas, transexuais, intersexos. Tem pessoas que não estão vivendo a sua sexualidade e dizem que, né, e fazem esse discurso da não obrigatoriedade da vivência da vida sexual ativa, né? Então, esse movimento, na verdade, ele reproduziu isso, ele vem reproduzindo isso, né? E, na verdade, não foi uma reprodução pacífica, porque foram produzidas inúmeras tensões internas, provocadas por esses outros atores ou outras atoras, atrizes, né? No caso, as mulheres e transexuais, que começam a provocar, e travestis, no caso do Brasil isso de forma muito forte, que começa a provocar essa tensão, no sentido de que essa visibilidade também traduza essa contradição, né? E aí a gente vai para a contradição na mídia. Até que ponto essa contradição ela também não pode ser utilizada de forma estratégica para o próprio movimento. E aí por quê? Porque esse sujeito, né, universal, né, ocidental, branco, esse mundo gay, e representando, né, essa pensamento majoritário, ele, na verdade, vai introduzir um jeito bem comportado de ser, nada queer. Então, é melhor não falar sobre, né? Quando você coloca a questão do PL, né? Entre controlar as paixões ou deixar que essa diversidade, esse sujo, esse mal comportado, esse anormal possa falar na sociedade, porque é uma forma de reação, porque é uma forma de politizar nos discursos, no comportamento, e isso seria a ação dos movimentos, não da lei, mas dos movimentos, né? De poder em cima, que foi o que você colocou, que aconteceu nos Estados Unidos, a partir, né, dessa assimilação, dessa acomodação de um movimento que assume uma cara bem comportada, que quer casar, que quer ter filhos, que quer adotar, que quer herança, que quer transmitir bens, né? Então, a partir disso, vem toda uma inquietação e é onde se politiza e passa a existir toda uma movimentação em cima do queer. Eu não estou dizendo, nem estou advogando que a gente não deva, que eu tenho uma posição contra, por exemplo, a garantia desses direitos. De jeito nenhum. Acho que são direitos que eles precisam ser conquistados e que isso na sociedade brasileira tem provocado, inclusive, reações interessantes que fazem com que você diga que em 3 anos aumentou o número de visibilidade na mídia e nas mídias, porque também nas pequenas mídias, até nas rádios comunitárias, etc., do que anteriormente. Todavia, eu acho que é um desafio a gente poder visibilizar esses outros sujeitos não assimilados, né? Esses outros comportamentos que não querem se aquietar a um padrão que, na verdade, é um padrão que vai corroborar com um projeto societário capitalista que quer de famílias bem comportadas, que se estrutura dentro de um padrão heteronormativo. Heteronormativo não no sentido de que a norma é a heterossexualidade obrigatória, mas heteronormativo no sentido também de que mantém uma família única, de que mantém a propriedade, de que mantém centrada em cima da existência de uma família. Então, eu acho que essas questões de que possa, né, enquanto desafio, está sendo colocadas para a gente como movimento, e aí como que os movimentos vão poder também estar pautando a mídia, talvez junto com as universidades na produção das pesquisas, porque é estratégico, né, já que isso chama mais atenção, ou como está politizando os eventos, ou então as pequenas estratégias, né, para que possam estar sendo colocadas. E aí eu me lembro muito da pirâmide de Gayle Rubin, né, que é uma feminista que já na década de 70, né, final da década de 70, vai falar dessa pirâmide, onde na base da pirâmide vão estar esses que não querem casar, não querem reproduzir um projeto, uma sexualidade para reprodução, uma sexualidade que seria a sexualidade considerada casamento, para família, procriativo, né, casamento entre 2 pessoas de sexo diferente, procriativo, normal. Então, todos esses outros, esses estariam no topo da pirâmide. Quem estaria na base da pirâmide seriam todos esses outros, e aí, sobretudo, aqueles que vão estar questionando e aquelas que vão estar questionando a norma de gênero, no sentido de que vão estar provocando essa ruptura entre esse binarismo sexo-gênero. Então, a gente tem aí a grande questão da transexualidade, que vai provocar de forma muito radical, né, essa heteronormatividade, porque vai romper com isso. Como a gente pode estar colocando essas questões e não estar só reproduzindo esse modelo de que o mundo é gay e que todos que podem comprar, fazer o passeio turístico nas agências de turismo para gays, eles podem ter acesso a essa cidadania, e os outros estão fora da mídia também. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente estar pensando.
E, para finalizar, uma outra coisa também que eu acho que tenho pensado do ponto de vista do feminismo é resgatar essa radicalidade do feminismo, né? Radicalizar ainda mais as propostas do feminismo no sentido de pensar o feminismo como uma luta, um enfrentamento ao profundo rechaço ao feminino, né? Ao profundo rechaço ao feminino. E aí o que é que eu estou querendo dizer? Esse feminino que é expresso pela vivência das mulheres que nasceram mulheres e que têm uma performance de gênero que reproduz esse feminino, mas também aqueles outros que exercem o feminino, ou que são homens gays afeminados, ou que são transexuais, ou que são travestis, as diversas outras formas que acabam reproduzindo esse feminino e que, na verdade, são muito mais rechaçados do que aquele outro gay que aparece na novela das 8, que é sempre um rapaz bem comportado, que é empresário, que de preferência ele é branco. Né? E ele é um adulto, assim, nem muito jovem, mas também não idoso, né? Então, até que ponto, acho que é uma discussão que eu acho que a gente tem que ter e que seria um aprofundamento e um debate teórico também para o feminismo, de como é que a gente pode estar radicalizando os nossos feminismos, ampliando essas pautas e incluindo essa discussão e como isso pode estar chegando na mídia. A forma como as coisas foram sendo colocadas, as intervenções de todos vocês me deixaram bem tranquila, porque eu acho que é isso mesmo, é produzir tensão. Acho que não dá para viver no mundo sem essa produção de tensão, mas uma produção propositiva. E parece que, como mídia, é meio complexo isso, né? Porque, por exemplo, essa questão das mães, eu vou ter que falar, eu só me despedir, mas já estou falando. Eu acho que, assim, quando você coloca, eu não tinha parado para pensar sobre isso, que esses personagens de lésbicas e gays nas últimas telenovelas, que trazem a mãe como elemento mediador, ela reafirma o lugar das mulheres nas relações de gênero na família. A mãe como a produtora do consenso, a mãe que resolve os problemas. Então, mais uma vez, o foco não está ali naquela eroticidade, naquela forma de relação, mas num recurso a um lugar de um feminino, de uma mulher que tem um papel nessa família. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que provoca, como você coloca, né, é uma outra imagem simbólica, que hoje eu vou assistir televisão muito mais erótica do que eu assisti. Agora que eu estou com essa informação, eu vou erotizar bem mais minha televisão, né? Mas, enfim, ao mesmo tempo que traz esse simbolismo, mas também reifica lugares, né? Então, e aí a gente tem que estar sempre nessa visão crítica, o que é ganho e o que é que a gente precisa continuar provocando tensão, porque senão não sai desse lugar. Então, mas agradeço bastante e acho que, como proposta, essa coisa do que você colocou dos espaços públicos, né, de ocupar os espaços de televisão pública, acho que é um desafio para a agência Patrícia Galvão, né, que trabalha com isso e eu acho que fica como desafio, né, de estar junto com outras organizações e tal, e cavando esses espaços.